de quem é o autor do livro de Ruth. Embora não sabemos a autoria do livro, mas conhecemos por permissão de Deus o conteúdo deste livro. O contexto mostra que havia uma crise instaurada no tempo dos juízes em Belém. Esse período era um período em que Israel havia apobrecido demais, estava muito pobre, porque Israel estava em desobediência a Deus. E essa desobediência não causou apenas um estrago na vida espiritual do povo, porque todo estrago nunca começa de fora para dentro, mas sempre começa de dentro para fora. Israel começou a abandonar a Deus, começou a dividi-lo com outros deuses, começou a servir a outros deuses. E se há uma coisa que Deus não aceita, é ser dividido. O nosso coração, o seu coração, o meu coração deve ser o centro de Deus, deve ser aonde Deus deve se assentar, deve ser o trono de Deus, aonde Deus deve se assentar. Uma vez que Deus não está aqui, parece que automaticamente reportamos Ele à cruz, parece que Ele ainda está crucificado na pessoa de Jesus. Uma vez que abandonamos Ele, uma vez que tiramos Ele de dentro de nós com as nossas atitudes, isso faz com que nosso coração deixe de ser o centro, Deus deixa de ser o centro da nossa vida. A Bíblia diz que nesse período Israel abandona Deus, e quando abandona Deus começa a ver um castigo, uma permissão de um castigo pela parte de Deus. O contexto fala que esse período em que Noemi, Elimeleque, Quileon e Malom saem de Belém é justamente o contexto dos juízes do capítulo de número 6, como afirma a maioria dos estudiosos da Bíblia. É um período em que Israel está plantando, mas Israel não colhe. É um período em que Israel está semeando, mas Israel não colhe, porque a Bíblia diz que tudo que eles plantavam, tudo que eles semeavam, vinham os midianitas e tomava tudo. Ou seja, nesse mesmo ambiente em que eles estavam semeando, nenhuma colheita chegava até os seus celeiros, porque eles semeavam, mas não colhia, ao ponto de Juízes capítulo de número 6 dizer que Israel naquele período empobreceu muito. E é dentro desse contexto que um homem chamado Elimeleque, este homem que agora é pai de família, está pensando na sua casa, está pensando na sua família, ele vai tomar uma decisão agora. Vamos sair de Belém e partirmos para uma terra próxima. Pelo menos a minha família vai ter o que comer, pelo menos eu vou ter como amparar minha família. A Bíblia diz que este homem vai tomar a decisão de sair de Belém. Sabe por quê? A palavra Belém quer dizer casa do pão, e na casa que deveria ter pão, a casa agora está sentindo a falta do pão. Olha para cá, olha que coisa extraordinária. A Bíblia não diz que Elimeleque estava em pecado, a Bíblia não diz que Ruth estava em pecado, a Bíblia não diz que Malom, Quileon, filhos desse casal estavam em pecado, mas por causa de um contexto em que a nação abandonava Deus, esta família vai sofrer as consequências por causa de um ato que eles não cometeram. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que essa família vai dar um jeito de sair dali de Belém e partir para as regiões de Moabe. Agora olha para cá para ver se você dá glória. No mesmo ambiente, só um pouquinho do retorno aqui, no mesmo ambiente, no mesmo lugar que uma família vai sair,
vai sair de Belém, vai procurar recurso fora. No mesmo ambiente aonde tem uma família que sai, tem outra que fica, e vai usar de estratégia para prevalecer no período da crise. Sabe quem é? Se os estudiosos da Bíblia, se os teólogos acertarem em dizer que o contexto em que eles estão saindo de Belém é o período em que os midianitas estão devastando Jerusalém, está devastando Belém, então isso implica dizer que é o mesmo tempo em que vive Gideão. Repita comigo: Gideão. Então tem uma família que sai, tem uma família que vai embora, mas tem outra família liderada por outro líder, chamada Gideão, que permanece. Olha para cá, se na família de Elimeleque está tendo déficit, está tendo prejuízo, na família de Gideão tem um homem que vai usar de estratégia, e ao invés de ficar no lugar malhando trigo, aonde deveria se malhar o trigo, ele vai para o lagar, um lugar escondido, um lugar que jamais se imaginaria que estaria alguém ali naquele momento malhando trigo, porque lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de pisar a uva. Agora dá glória se tu pegar. Na casa de muita gente faltava pão no período da crise, na casa de muita gente faltava comida no período da crise, mas na casa de Gideão ainda havia provisão. Um homem usava de estratégia, na casa de Gideão tinha estratégia. A Bíblia diz que na mesma casa que está faltando pão, tem uma casa chamada casa de Gideão, que esse homem está usando de estratégia para prover para ele, para prover para sua casa inteira. Escute, não julga quem vai, não julga quem não suporta, e também não julga quem fica. A família de Elimeleque foi, mas a família de Gideão prevaleceu. Aprenda, são estratégias diferentes. Tem gente que Deus vai dar direção para sair, mas tem outros que Deus vai dar direção para ficar.